Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre monopólio e a maximização de lucro de um monopolista, tanto matematicamente quanto graficamente. Bora começar? Agora, o que é monopólio? Monopólio é uma estrutura de mercado em que temos uma firma e muitos compradores, ou seja, o monopolista é o único ofertante no mercado. E também não há nenhum substituto próximo a esse produto oferecido pelo monopolista. Exemplos clássicos de monopólio: a gente tem medicamentos que são protegidos por patentes, produtos oriundos de inovação tecnológica e, por exemplo, fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água, fornecimento de gás, o que permite a existência de monopólio. A primeira fonte de monopólio vem de patentes, que vem do exemplo lá de medicamentos. Somente a firma detentora de patente pode produzir aquele medicamento, aquele produto. Porém, esse monopólio é temporário, porque a patente geralmente tem um prazo de duração, por exemplo, no caso de medicamentos, 20 anos. Ao fim desse período, outras empresas podem começar a produzir também o mesmo produto, e aí o monopólio se encerra. Segunda fonte de poder de monopólio: economias de escala. Isso acontece quando uma firma grande consegue produzir a um custo bem mais baixo do que várias firmas pequenas. Economias de escala geralmente levam a um monopólio natural. Exemplo clássico de economias de escala foi o que a gente citou lá em cima: fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água, de gás. Não é lucrativo para duas ou mais empresas, por exemplo, fornecer energia elétrica em uma mesma região. Acesso exclusivo a um importante insumo de produção. Exemplos clássicos: insumo diamante e do insumo minério de ferro. Esses insumos eles são achados em poucos lugares, e se você consegue controlar essas minas ou jazidas, você terá monopólio nesse mercado. E por último, o avanço tecnológico. Uma nova descoberta tecnológica pode dar um poder de monopólio temporário, até que cópias comecem a ser produzidas ou até o fim das patentes. Agora, como uma firma com poder de monopólio, ela escolhe a quantidade a ser produzida e o preço desse produto. O objetivo de toda firma, seja de qual estrutura de mercado que a gente esteja falando, é maximizar lucro. Agora, o que é lucro? Lucro é a receita total menos o custo total. Então, para a gente encontrar a quantidade produzida que maximiza o lucro, basta a gente fazer o quê? Basta a gente derivar a função lucro em relação à quantidade e depois a gente iguala essa derivada a zero. Então, vamos fazer isso aqui. Então, a derivada da função lucro em relação a Q vai ser igual a derivada da receita total em relação a Q menos a derivada do custo total em relação a Q. Então, derivada da função lucro em relação a Q vai ser igual. A derivada da receita total em relação a Q é a receita marginal, menos a derivada da função custo total em relação à quantidade vai ser o custo marginal. Agora vamos igualar a derivada da função lucro a zero. Então vai ficar receita marginal menos custo marginal igual a zero. Vou jogar agora esse custo marginal para o outro lado e agora a gente vai encontrar a condição de maximização de lucro, que é receita marginal igual a custo marginal. Então, essa é a condição de primeira ordem
para maximização de lucro de uma firma monopolista. Agora, para a gente ter certeza que essa quantidade a ser produzida e encontrada pela condição de primeira ordem é realmente um ponto de máximo, a gente vai precisar da condição de segunda ordem, que vai ser o quê? A segunda derivada da função lucro em relação a quê? E ela tem que ser menor do que zero. Essa condição de segunda ordem, ela é geralmente mantida nos exemplos mais simples que a gente costuma fazer. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Agora está tudo aqui organizadinho para vocês. Condição de primeira ordem, condição de segunda ordem. Agora, o que será que acontece se a receita marginal for diferente do custo marginal? Quando isso acontece, o monopolista ele tem incentivo para alterar a quantidade produzida. Se a receita marginal for maior do que o custo marginal, o monopolista vai fazer o quê? Vai aumentar a quantidade produzida. Agora, se a receita marginal for menor do que o custo marginal, o monopolista vai diminuir a quantidade produzida. Ou seja, vai voltar para a quantidade que maximiza lucro, onde a receita marginal é igual ao custo marginal. Agora, vamos fazer um exercício para a gente ver se a gente entendeu direitinho como um monopolista maximiza lucro. Bora lá! Então, vamos fazer esse exercício aqui. Um monopolista se defronta com a seguinte curva de demanda inversa. P igual a 100 menos 4Q. Considerando que o custo marginal é igual a 20, qual é a quantidade produzida deste monopólio e o preço do produto? Então, a gente vai começar aqui colocando a condição de maximização de lucro, que é receita marginal igual a custo marginal. Então, vamos começar calculando a receita marginal. O que é receita marginal? Receita marginal é a derivada da receita total em relação a quê? Então, para a gente achar a receita marginal, primeiro a gente vai precisar o quê? Calcular a receita total. A receita total é igual a preço vezes quantidade. Então, aqui no lugar do preço, eu posso colocar o quê? A função demanda inversa. Então, vou substituir aqui. Então, vai ficar 100 menos 4Q vezes Q. Então, receita total vai ser igual a... Vou aplicar aqui a distributiva, vai ficar 100Q menos 4Q ao quadrado. E agora, a gente vai achar o quê? A receita marginal, que é a derivada da receita total em relação a quê? Então, vai ficar 100 menos 8Q. Então, essa é a receita marginal. O custo marginal, eu já tenho ali no enunciado. O custo marginal é igual a 20. Então, aplicando a condição de maximização de lucro, que é o quê? Receita marginal igual a custo marginal. Então, aqui o meu objetivo é achar o Q. Então, o que não é Q eu vou jogar para o outro lado. Então, vai ficar menos 8Q. Esse 100 eu vou jogar para o outro lado. Aqui ele está positivo, vou passar para o outro lado, negativo. Então, vai ficar menos 8Q igual a menos 80, que é 20 menos 100. Então, vai ficar Q igual a menos 80 sobre menos 8, que vai ser igual a 10. Essa é a quantidade a ser produzida pelo monopolista que maximiza lucro. Ainda falta a gente calcular o preço. Como é que eu vou descobrir o preço? Eu vou substituir essa quantidade igual a 10 na curva de demanda inversa. Então, vai ficar P igual a 100 menos 4 vezes 10. Então, vai ficar preço
igual a 60. Então, esse é o preço que o monopolista vai vender o seu produto. Agora eu vou fazer só aqui um parêntese para quem não aprendeu ainda cálculo e precisa calcular a receita marginal. Então, eu vou colocar aqui uma fórmula para a gente calcular a receita marginal sem aplicar a derivada. E essa fórmula aqui, ela só serve se eu estiver trabalhando com uma curva de demanda linear. Então, vamos supor aqui que eu tenho a demanda igual a preço igual a A menos B, Q. A e B, duas constantes positivas. Então, a receita total vai ser o quê? P vezes Q. Então, vai ser A vezes Q menos B vezes Q ao quadrado. E como é que eu acho a receita marginal? Vai ser A menos 2BQ. Agora vamos olhar lá para nossa curva de demanda. O A é igual a 100 e o B é igual a 4. Então, substituindo isso aqui na minha receita marginal, a receita marginal vai ser igual a 100 menos 2 vezes 4, que é o B, vezes Q, que é igual a 100 menos 8Q. Então, é assim que a gente encontra a receita marginal a partir da curva de demanda linear sem aplicar a derivada. Agora que a gente já viu como calcular a quantidade produzida que maximiza o lucro do monopolista matematicamente, agora a gente vai ver como acontece essa maximização de lucro graficamente. Bora lá! Agora, então, vamos ver como se dá essa maximização de lucro do monopolista graficamente. Então, vamos colocar aqui os eixos e agora a gente vai colocar a demanda pelo produto dessa firma monopolista. Depois, a gente vai colocar a receita marginal. A receita marginal está sempre abaixo da demanda. E aqui, nós vamos colocar o seguinte: o custo marginal. Aqui eu vou botar num formato mais genérico, ela vai ser curvada, mas a gente tem que lembrar o seguinte: o custo marginal ele pode estar representado por uma função constante, por uma função do primeiro grau ou até por uma função do segundo grau. Então, agora a gente vai lembrar o seguinte: o monopolista ele maximiza lucro quando a receita marginal é igual ao custo marginal. Onde será que a receita marginal é igual ao custo marginal? Exatamente onde essas duas curvas se encontram. Então, aqui, descendo até aqui embaixo, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar a quantidade que maximiza o lucro do monopolista. Agora, para achar o preço que maximiza o lucro, aí eu vou pegar essa quantidade e vou subir até em cima na curva de demanda, porque aqui eu encontro o preço que os consumidores estão dispostos a pagar por essa quantidade. Então, aqui vai ser o preço que maximiza o lucro do monopolista. Agora, para finalizar esse vídeo, vamos voltar àquele exercício que a gente fez para a gente esboçar graficamente o equilíbrio do monopolista. Então, vou organizar isso aqui, tudo que a gente encontrou. Então, tá aqui organizado. Agora, vamos esboçar graficamente essa quantidade a ser produzida pelo monopolista e o preço. Primeiro passo aqui vai ser a gente esboçar a curva de demanda. Como é que a gente vai esboçar a curva de demanda? A gente vai encontrar os dois interceptos, o intercepto do eixo vertical e o intercepto do eixo horizontal. Começando pelo eixo vertical, eu encontro esse intercepto colocando
Q igual a zero. Colocando Q igual a zero, a gente sabe que P vai ser igual a 100. Para achar um intercepto horizontal, eu vou fazer exatamente o oposto. Eu vou colocar P igual a zero e o meu intercepto vai ser igual a 25. Agora, eu ligo esses dois pontos para esboçar a curva de demanda inversa. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para receita marginal. A gente vai esboçar, é uma função do primeiro grau, também é representada por uma reta e eu preciso de dois pontos. Então, para achar o intercepto do eixo vertical, eu coloco o quê? Q igual a zero. Então, ali o meu intercepto também vai ser igual a 100. Agora, para achar o intercepto do eixo horizontal, eu vou colocar receita marginal igual a zero. Então, o que eu vou encontrar? O intercepto igual a 12,5. Ligando esses dois pontos, eu vou esboçar o quê? A curva da receita marginal. Antes da gente ir para a curva de custo marginal, eu quero só mostrar um detalhe aqui para vocês, uma característica quando eu estiver trabalhando com uma demanda linear, o intercepto da curva de demanda e da receita marginal é exatamente o mesmo ali no 100. E o intercepto horizontal, se vocês notarem, aqui tá 25 e aqui tá 12,5, que é exatamente o que? A metade de 25. Então, isso é uma característica da demanda e da receita marginal, quando a demanda é representada por uma função linear. Agora, vamos esboçar a curva de custo marginal. O custo marginal aqui é igual a 20, é representado por uma função constante. Então, vai ser representado por uma reta e uma reta horizontal. Então, tá aqui. E por último, vamos marcar aqui a quantidade a ser produzida por esse monopolista. Encontro essa quantidade quando a receita marginal é igual ao custo marginal. Então, é nesse ponto aqui, eu desço até embaixo para encontrar a quantidade, que é igual a 10, e subo até lá em cima na curva de demanda para encontrar o preço, e a gente já tinha encontrado que é igual a 60. Então, aqui a gente acabou de esboçar graficamente a maximização de lucro de uma firma monopolista. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.